Bem-vindos a este primeiro vodcast no âmbito da Tennis Take com Miguel Seabra, Pedro Coelho. Vamos estar à conversa com um convidado muito especial. É o primeiro e, como dizia há pouco o Pedro Coelho, antes de iniciarmos esta conversa, tu, Jorge Dias, foste o primeiro português em muitos parâmetros do ténis profissional. Obviamente, Jorge, tu ficaste conhecido por ser o melhor árbitro de ténis português durante um largo período. Foste também um mentor de uma geração de árbitros excepcionais. Também foste meu mentor, mas eu não fui árbitro excepcional, depois passei para o jornalismo de ténis. O Pedro e eu, enfim, crescemos a acompanhar-te nos torneios internacionais. Quando surgias na televisão a fazer juiz de linha nas meias finais do Wimbledon, era uma grande vitória para o ténis português, isto para colocar em perspectiva o nível do ténis português na altura. Tu acompanhaste toda essa transição mágica do ténis dos anos 80, profissionalismo em Portugal, também a passagem das raquetes de madeira para as raquetes de grafite, que revolucionou o jogo internacionalmente, e depois também o nascimento do ATP Tour e dos circuitos profissionais, pelo que seguramente vais ter muito para nos contar. Pedro, acho que é uma honra para nós termos o Jorge como o primeiro convidado. É verdade, muito bem-vindo, Jorge. Queria começar também pelo o teu começo no ténis. Como é que, porque eu não te vi jogar, mas já ouvi dizer que jogavas muito bem. Eras aquilo que se hoje diz uma jovem esperança do ténis português. Gostava de que contasse um bocadinho em tempos também temporais, porque muita gente também, se calhar os mais novos já ouviram falar de ti, de certeza, que se gostam de ténis, mas se calhar também não conhecem muito de ti. Como é que foi esse teu início no ténis e como é que depois houve aquele clique de deixar de jogar e ir para a arbitragem? Olha, por isso eu, primeiramente, sou filho de José Dias. O meu pai faleceu há relativamente pouco tempo, mas o meu pai foi assim, uma pessoa que sempre esteve ligado ao ténis. E pronto, e comecei como? Comecei em acompanhar o meu pai a jogar. Ele ia ao clube e lá ia o puto do Jorge com a raquete do pai, que era uma Jack Kramer, que pesava alguns 5 quilos, não é? E lembro perfeitamente que era no CIF, mas no CIF antigo, que era no Campo Grande. no Campo Grande, um clube que eu tenho muitas recordações, e eu ia com o meu pai e brincava, pegava na raquete, jogava à parede, e o meu, vá lá, a minha entrada no ténis foi assim muito natural, muito social, sem grandes pressões do familiares. Eu jogava com a minha irmã também, lá no CIF. Lembro que tinha um campo de mini-ténis que devia ser o único que havia em Portugal, que a gente pegava umas raquetes no bar de madeira e eu jogava com a minha irmã. E pronto, e depois aí os anos foram passando, eu fui me interessando mais pelo ténis, sempre numa base sem ser grande competição, sem grandes objetivos. Um, e depois, mais tarde, aí, quando tinha para aí uns 12 anos, é que comecei a fazer o ténis mais a sério no Estado Nacional, onde eu fazia parte do Clube Ténis do Jamor, e pronto, e aí foi a minha carreira, vá lá, a esperança do ténis que não passou pela esperança, não é? Quem eram os teus treinadores na altura? Era o Alfredo Vaz Pinto, foi no Clube Ténis do Jamor. Depois tive o Luís Souza, também na equipa de júniores da Copa Valério, que eu acho que agora é Taça Davis Júnior ou qualquer coisa. Tive também um americano que esteve cá na altura, o David Goodman e não sei o quê. Pronto, e eu desde os meus 14, vá lá, até aos 18, andei ali nos 5 primeiros, seleções, campeonatos nacionais. Agora eu tenho que dizer uma coisa, eu jogava bem, mas eu não era a flor que se cheirasse. Por isso, se calhar isso é que me deu o calibre de saber o que é que vai na cabeça de um jogador, a frustração e essas coisas todas. Em relação depois à arbitragem, a arbitragem começou muito cedo e começou de uma maneira que eu lembro perfeitamente que eu devia ter para aí uns 14 anos, 15 anos, e houve um treino da seleção no Estádio Nacional. Na altura jogava para aí o Vilela, o Sérgio Cruz, Estamos a final de finais da década de 70. Exatamente. E lembro João que Lagos, não é? João Lagos? Não, o João Lagos já não estava Já lá. não estava. Já não. Arsénio Marte, Luís Cruz, Miguel Soares, lembro do Vilela,
que devia ser o mais velho naquela altura, e lembro que eles estavam a treinar num pavilhão no Estádio Nacional em tacos de madeira, que era uma coisa que se fazia muito na altura, porque não havia campos cobertos, piso Sim, mas rápido. não me lembro também de existir um pavilhão no Estádio Nacional. Havia um pavilhão ali ao pé das piscinas antigas, agora aquilo está muito mudado, mas havia lá um pavilhão. E eu fui lá ver o treino com o meu pai, não sei o quê, e os jogadores estavam a ter problemas porque duvidavam do serviço de um lado e do outro, e foi o Zé Vilela que disse: e o miúdo aí, põe o teu filho aí, queres fazer? Comecei a fazer umas linhas, sozinho, sem árbitro, não é? Eu só chamava ao serviço. E pronto, e depois foi aí, são coisas que depois vêm naturalmente. O Vilela disse, e o pessoal todo, pronto, eu era um puto, para mim eram os exemplos do ténis na altura, não é? Eu fiquei super orgulhoso deles, dizer, não fizeste um bom trabalho, e pronto, e a partir daí as coisas fiz, como tu dizes, acompanhei aquela parte de torneios que havia de prize monies do João Lagos, que se não me lembro, se não me engano era Grande Prémio Martini, Rica Levis, as Galeias, as Borotrás. Desculpa só interromper. Chegaste a ter algum curso de arbitragem na altura? Como é que Não, isso? na altura não havia curso em Portugal. Por isso era tudo amadorismo, não é? A gente arbitrava, pronto, era de bola dentro, bola fora. Eu lembro perfeitamente que tínhamos não havia código de conduta, porque o código de conduta era uma coisa que é mais recente, e havia os cartões, que era o cartão branco e o cartão amarelo. Essa não sabia. Eu lembro perfeitamente de fazer tipo a árbitro de futebol ali a mostrar o cartão amarelo, e mostrei alguns ao Luís Filipe, né? Que é normal. Que era o grande... Era o grande macro na altura, que hoje em dia é um grande amigo meu. Mas, Jorge, tu foste dos melhores tenistas nacionais, os teus escalões, e conviveste com alguns dos nomes lendários do ténis português. Quem eram os teus grandes rivais? O meu grande rival eu sou da geração do Pedro Cordeiro. Pronto, era Pedro Cordeiro será o que as pessoas conhecem mais, os outros já pronto, não continuaram uma carreira tenística nem ligadas ao ténis. Um era o Miguel Cabral Moncada, que estou em Coimbra e que tem os leilões Moncadas, essas coisas todas. Era eu e ele de Lisboa, porque naquela altura era Lisboa e Porto, o resto era paisagem. Então normalmente era eu e o Miguel Cabral Moncada, e do lado do norte havia os Cordeiros, o Zé, o Pedro, o Rui Cunha, o João Guedes, pronto, os Saraiva, exato, o João Guedes, os irmãos Saraivas e não sei o quê, pronto, foi com esses que eu convivi, e com o Pedro Cordeiro mais ainda, porque depois essa amizade continuou, porque, aliás, já na altura, o pai do Pedro era o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, o Manuel Cordeiro dos Santos, e o meu pai era o vice-presidente da Federação Portuguesa de Ténis. Por isso, o Pedro Cordeiro é a pessoa que ainda hoje em dia tenho uma grande amizade por ele. Uhum. Jorge, nós acabamos de comemorar, e estiveste presente nesse almoço, o 40º aniversário da vinda do Bjorn Borg a Portugal, que acabou por ser um evento que veio sacudir a modalidade no nosso país, porque nós víamos, e eu recordo-me disso, algumas finais de torneios do Grand Slam, nomeadamente o Roland Garros, Wimbledon, a Taça Davis. Na altura só havia RTP1, depois começou a aparecer RTP2, mas havia isso em canal aberto, e as pessoas estavam mais ou menos familiarizadas com alguns nomes. Mas a vinda do Bjorn Borg a Portugal revolucionou ainda mais uma modalidade que de facto estava a precisar de um empurrão. Havia um grande sentimento de comunidade, porque toda a gente ia ver os pequenos torneios, enchiam as bancadas na Foz, no Estádio Nacional, porque de facto não eram muitos, mas era uma comunidade muito, muito cerrada. Só que o Borg veio sacudir o ténis em Portugal, e tu fizeste parte desse evento. Pois, não há dúvida que a vinda do Borg, pronto, primeiro o Borg era um jogador extraordinário. Para mim, aquela rivalidade que era Borg-McEnroe, e quase todos os miúdos, pelo menos os que eu conheço, era tudo Borg, né? Eu lembro de ver as finais, aquela final mítica que saiu no filme, 1980, exato, chamada Guerra de exato. 1816, e depois era o tie-break do quarto set. Exato.
E o Borg não era, era uma estrela que não era só do ténis, ele era conhecido universalmente, por isso não é a mesma coisa. E a vinda do Borg deu um boom no ténis e deu um boom em mim. É normal, quer dizer, eu tinha 19 anos, no outro dia estávamos a falar nisso, em 82. 1982, por isso eu nasci em 62, foi em março, eu faço anos em novembro, por isso tinha 19 anitos, por isso foi, foi uma coisa que talvez me tenha motivado ainda mais em ter seguido a carreira, porque eu nessa altura, como eu já tinha dito, eu sempre arbitrei, mas era tudo muito amador. A gente não recebia nada, a gente ia lá, quem quer arbitrar, lá ia eu arbitrar, o João Lagos precisava, eu ia arbitrar, com o maior dos prazeres. E pronto, eu na altura do Borg, eu era treinador de ténis, estava a trabalhar no Algarve, e eu lembro que vim de propósito só para fazer esse torneio, esse jogo, e não cobrei nada nessas coisas, quer dizer, para mim, eu para mim até pagava para vir arbitrar o Borg, né? Portanto, arbitrar o Borg aos 19 anos, já estava escrito nas estrelas que ias bastante longe, a começar assim. Quando é que quando é que isso passa, a arbitragem passa a ser uma coisa mais profissional e mais oficial? Portanto, como é que começas a tirar cursos, começas a ir lá fora? Quando é que isso começa? Começa numa Taça Davis. Eu por acaso outro dia estive a ver ali um historial que eu fiz já em 1999 da minha carreira e tive a perder um pouco de tempo em lembrar-me do que é que se tinha passado, porque foi tantos torneios. Eu fiz mais que a nível de jogos profissionais, estamos a falar de satélites na altura, Futures, ATP Tours, WTAs, Grand Slams, eu fiz mais de 2000 jogos, torneios mais de 500. Por isso é difícil, mas eu lembro perfeitamente, foi numa Taça Davis entre Luxemburgo e Portugal, que veio cá um juiz árbitro que era o Bob Jenkins. E o Bob Jenkins era nem mais nem menos o árbitro que arbitrava as finais todas do Wimbledon, que tinha fama que era o único que conseguia controlar o McEnroe. Pronto, ele é inglês e tal, o juiz árbitro. Eu já não lembro que era o outro árbitro. Eu lembro que eu também, pronto, Taça Davis, essas coisas todas, sempre me dediquei a 100%. Pronto, ele deve ter visto, olha, este puto engraçado. Isto deve ter sido uns anos depois, por isso devia ter para aí 21 anos. Ele devia estar habituado aos árbitros lá em Inglaterra, todos mais de 50 anos, não é? Viu, um gajo. E diz, porque é que não vais tirar o curso e tal? Há a BTUA, que é British Tennis Empire Association e tal. Depois fazes uns... não, disse só fazer o curso. Fui eu. Me lembro nessa altura o presidente era o Alexandre Vaz Pinto. E que foi ele, a federação, que patrocinou a minha ida, a minha e a do Luís Damasceno, que na altura também fazia arbitragens. E pronto, e lá fui para o curso e pronto, e como eu acho que eu sou uma pessoa bastante sociável e simpática, que eu acho isso deu-me uma grande vantagem, foi que depois do curso e tal... o curso nem correu muito bem, sinceramente. Eu lembro de ver, vocês sabem, as folhas de arbitragem. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo PDAs, essas coisas todas. Mas na altura era a folhinha de arbitragem, havia uns quadradinhos em cima e outros quadradinhos em baixo, não é? O de servidor e o recebedor. Eu acho que não contei isso a ninguém. Isto é premiere na rádio e televisão. Eu lembro de estar lá e havia a parte prática de apontar os pontos. E o que é que eu fazia? Eu punha os números, em vez de pôr o tracinho. Sim. Eu punha os números. 15, 30. E depois um gajo inglês ela me lá, não é George, não é o traço. Eu disse, traço. Eu não tinha a noção, porque não havia internet, não havia ninguém em Portugal que me ajudasse. Por isso fui lançado assim um bocado aos tubarões. E pronto, e a seguir ao curso, lá estava lá o Bob Jenkins e disse, não, George, porque é que não ficas cá? Ficas em minha casa e vais fazer mais uns torneios. E fui fazer uns torneios em Londres e outro no País de Gales. Fiquei em casa do Bob Jenkins e essas coisas todas. E pronto. E eu acho que foi a partir daí que me veio
o bichinho. Eu devia ter para aí, sinceramente, devia ser 2 anos depois, por isso devia ter 20 anos, 21 anos. Estás a falar de 84. Exatamente. Eu recordo-me de ver, por acaso é uma imagem que eu tenho nítida, de ver, corrijo-me se estou errado, nas meias finais do Wimbledon em 1986 com o Slobodan Vojinovic. Não fazes a mesma coisa que o árbitro, que é não saber dizer o nome. Mas espera aí, antes de chegar aí, acho que é importante dizer que isso depois eu tirei o curso da BTUA, vim para Portugal depois, entretanto, já começa a arbitragem a evoluir cá em Portugal e eu quero fazer os torneios em Portugal. Ah não, tu precisas fazer um curso da Federação Portuguesa de Ténis. Pronto. E eu disse assim, então mas é este curso que eu fui enviado pela Federação Portuguesa de Ténis, vou ter que fazer outro, e lá tive que fazer outro curso em Portugal. Pronto, isso depois continuei a fazer os torneios. Lá está, o Wimbledon também foi através dos meus contactos do Bob Jenkins e depois dos outros contactos que eu fiz, que eu acho que é bastante importante, e vocês sabem disso, que viajam, é bastante importante a gente ser sociável, dar-se bem com as pessoas, saber estar dentro do campo, mas principalmente saber estar fora do campo, e representar bem o país, tanto dentro como fora. E falaste desse Wimbledon, que eu realmente estava lá nessa. Tenho uma história engraçada dessa meia final entre o Slobodan Zivijinovic e o Ivan Lendl, em que o árbitro, coitado, não conseguia dizer Zivijinovic. Não te lembras desta história? Sim, quer dizer, Ele dizia, não dizia, mas o que é engraçado é que essa meia final passou na televisão. Os meus maiores fãs, pronto, já faleceram, eram o meu pai e a minha mãe, mas principalmente a minha mãe, né? A mãezinha e tal, e o meu filho e tal, está em Wimbledon, né? E ela estava a ver o jogo pela televisão, deu essa meia final e era o Moura Diniz que estava a comentar. Vocês lembram-se do saudoso Moura Diniz? E eu estava na linha central de serviço, por isso a linha central de serviço é a melhor linha para se queres aparecer na televisão, não é? sobretudo se estiveres do lado lá. Exatamente. Não é que eu pedisse, mas e entretanto, isso foi dito pela minha mãe, contado, que o Moura dizia, aquele juiz de linha ali é mesmo parecido com o Jorge Dias e tal, é incrível, deve ser. Como é as parecenças, acho que teve aí uma data de tempo, acho que foi a minha mãe que telefonou para a RTP dizer, então digam ao Moura Diniz que realmente é o Jorge Dias, e entretanto a meio da transmissão ele corrigiu e disse realmente era o Jorge Dias. Foi a minha primeira o meu primeiro Grand Slam, vá lá, e torneio. Comecei logo praticamente um torneio fora aqueles dois que foram Futures ou Satélites ou Juniors em Londres. Foi o meu primeiro torneio, foi o Wimbledon, foi em 1986, se não me engano. Foi. Mas entretanto, já tinham começado a surgir os Challengers em Portugal. Nesse mesmo ano tinha havido um Open de Portugal com o Marco Ostoia. Eu fui juiz de linha Exato. teu nesse E os satélites Exatamente. e os futures que tu também que era também uma grande também- escola. Exatamente, Eu sempre costumo dizer que onde eu mais aprendi foi nos circuitos de Exatamente. satélite. exato. Ou seja, começou a surgir o ténis profissional em Portugal. O Pedro Cordeiro foi, de certo modo, o pioneiro. Depois surgiu Cunha e Silva, que chegou a ser número mundial de júniores no início de uma temporada, e foi uma época plena de transição. Portanto, aquela transição que eu chamei a atenção logo no início da nossa conversa, e tu foste nessa onda. Como é que começaste a ver os primeiros torneios de ténis em Portugal a um nível um pouco mais elevado? Naquela altura, quando um português passava uma ronda numa etapa do circuito satélite, era uma grande notícia no meio do nosso meio, no meio do ténis nacional. Num Challenger ainda mais destacada. Como é que tu viveste essa fase e depois a tua entrada? Porque depois o ATP Tour surgiu em 1990, entre 1986 e 1990, 4 anos em que a tua carreira progrediu bastante, cá em Portugal e lá fora. Pois, como tu dizes, esses torneios internacionais foi a nossa escola. E principalmente nós, na altura que não havia tecnologia e os meios de comunicação que há, e as internet, essas coisas todas, era a maneira da gente consumir, e é o que eu digo às vezes aos árbitros, e de fazer erros. Pronto, eu fiz muitos erros, mas fiz em futures, satélites, pronto,
não fiz erros tentei não fazer muitos erros em ténis de alta competição, nos Grand Slams, na Taça Davis, por isso quer dizer, foi a nossa formação. Foi a nossa formação e realmente é o que tu dizes, a gente apanhava, eram torneios, eu lembro que tu também fazias, eram os satélites, por isso eram torneios que eram 5 semanas intensas com os mesmos jogadores, mas isso por um lado era bom, porque a gente começava a conhecer os jogadores começavam a conhecer a nós, e nós criávamos ali uma química entre nós, em que nos ajudávamos uns aos outros. Eu lembro de cenas e mesmo entre os árbitros, havia uma união, havia um bem-estar nos torneios, era tudo muito. E como tu dizes, portugueses não havia portugueses nesses satélites. Depois começou, eu acho que talvez até tenha sido o Nuno Marques. Não sei se vocês se lembram de um Challenger. Ele ganhou na Madeira e já em 87, Exato. 88 sobretudo. Exato, por isso é o que eu estou a dizer. Eu durante esse tempo, quer dizer, fazia torneios em Espanha, fazia muitos torneios em Espanha, fazia torneios no Brasil, porque lá está, quando eu fui a Wimbledon, isto é tudo um processo que tem ligação e tem a ver com a tua maneira de estar. Quando eu fui a primeira vez a Wimbledon, pronto, eu fiz amizades com espanhóis, fiz amizade com um brasileiro, que era o Roberto Brown da Veiga e tal. A gente precisa de árbitros. Meu pai trabalhava na Varig. Tudo bem, não é preciso, viagens vocês não pagam, e eu vou. E eu durante esses muitos anos, eu praticamente estava mais tempo no Brasil que em Portugal. Mas porquê? Porque não pagava as viagens, não é? Por isso os torneios grandes todos, na altura era o Nabisco Grand Prix, Taparicas. Volvo, depois Nabisco Grand Prix. Eu lembro de ver o Agassi em Itaparica, que era pequenito, não é? Era a jovem promessa do ténis mundial. Exato. E como tu dizes, em Portugal havia só os torneios mais pequeninos e os portugueses não... Depois começámos para os Challengers, como tu dizes, lá em 80 e tais, não é? Em que foi o Nuno Marques realmente que ganhou o torneio na Madeira e ganhou o torneio no Algarve. Em Vila Moura. E entretanto o João Cunha Silva, que era um ano e meio mais velho, também começou ali a ganhar uns encontros. Exatamente. Foram tempos muito interessantes. Depois começaram a surgir nos Challengers os primeiros soviéticos. Exatamente. O Kafelnikov, eu lembro do Kafelnikov aqui. Kafelnikov a partir da década de 90, mas o Chesnokov e o Cherkasov, exatamente, que até vendiam material desportivo, exato, que era a maneira deles de ganharem algum dinheiro. E depois vinham acompanhados dos treinadores, né? Que a gente sabe que não eram treinadores. O que é que estás a sugerir? Que era a polícia, que era a KGB. Não, era, eu lembro, por exemplo, do Kafelnikov, sempre foi eu depois tive uma relação, pronto, conheci bem o Kafelnikov porque tivemos... O já surgiu um pouco mais tarde, já em 1990. Mas eu lembro dele miúdo aqui, sim, e ele de querer socializar com as pessoas, e havia o treinador, que eu lembro perfeitamente quem era, que não era nada treinador, em que havia cuidado com... não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Até porque o prize money não ia para exatamente, o prize money lá está aí o treinador a receber, não é? Deixa-me só dizer que o primeiro torneio que o Agassi ganhou foi em Itaparica, em 87. Olha, então, estava lá. Diz-me, nessa altura, para ti, qual eram os maiores desafios que tu vias como árbitro? Qual eram os teus maiores medos, os teus maiores receios, as tuas maneiras de... Eu lembro dessa, estás a falar de Itaparica, eu lembro perfeitamente de Itaparica nesse ano, que fiz um jogo entre o João Soares e o Cássio Mota, que na altura eram os dois números, aquilo era uma rivalidade, o jogo dele, eu lembro do Cássio Mota, que depois, pronto, tornou-se, quase todos os jogadores brasileiros têm uma amizade que continua, não é? Eu disse, você é o pior árbitro do mundo, você nunca mais vai arbitrar no Brasil e não sei o que, você é mesmo mau e não sei o quê, porque perdeu com o João Soares, que já estava quase a retirar-se, o Cássio Mota era o jovem, e eu lembro perfeitamente, era o Menga, o Eduardo Menga era o supervisor, disse, estava assim mesmo triste e vou abandonar. Não, mas porquê? Um gajo disse que eu era mau e que não ia arbitrar. Não te preocupes, ele diz isso a todos os árbitros. Pronto. Agora que falaste do Cássio Mota, ele... jogava também pares com o Carlos Queimair e fazia uma das melhores duplas do mundo, mesmo em Roland Garros, excelentes resultados, e jogaram em Portugal naquele Open de Portugal de 1983, que teve na final o Yannick Noah com o Mats Wilander, em que o Noah teve match points, não ganhou, mas depois vingou-se em Roland Garros um mês mais tarde.
também o que é que tu recordas desse torneio atípico? Olha, Foi um torneio do torneio- nível ATP, na altura era o Exato. Grand Prix, e depois só voltámos a ter em 1990, no primeiro Quem é que ano ganhou do- esse torneio? Foi o Batsilander Pronto. ou o Yannick Eu Noah. não estava cá. Não sei. Foi um período, não sei. Não estava. Eu depois, a partir de uma certa altura, eu comecei a receber convites para ir tanto a Espanha, fazer satélites com qualifyings de 700 e tal. Eu passava épocas em Espanha e passava épocas no Brasil, principalmente Espanha e Brasil. Por isso eu tinha-me comprometido já com o calendário. Aliás, eu fui o primeiro a me profissionalizar na arbitragem, quando toda a gente dizia: "Epá, este gajo é doido, não vai fazer vida de nada disto, a arbitragem não dá." E então eu aí tive que gerir o meu calendário e tive de dar prioridades, por isso, quer dizer, e sempre fui uma pessoa leal aos meus compromissos. Por isso, se eu me tinha comprometido com um satélite no sul de Espanha, em Almeria ou em Elche, não sei o quê, eu iria fazer esse torneio mesmo que tivesse oferta depois mais tarde para fazer um torneio aqui grande em Portugal. Aliás, eu acho que é interessante contar é que, pronto, o João Lagos está, pelo menos na minha carreira como jogador, como treinador, é uma pessoa que eu devo bastante. E eu lembro na altura que ele começava, e tal, vens fazer o torneio, não sei o quê, não sei mais. Eu disse ao João, não, mas eu com certeza vou ser convidado para outros torneios lá fora, não quero de maneira nenhuma comprometer-me e não sei o quê. E ele disse: fazemos o seguinte, comprometes com as minhas semanas, hã? A gente dá um valor por X de semana, e põe durante o ano, dá X e eu pago-te ao mês, tipo como se fosse um salário. Por isso foi o João Lagos o primeiro que me deu essa ideia de ter um pouco mais de segurança naquilo que eu estava a fazer, estás a perceber? E desse que estás a falar do Open de Portugal, não estava cá. Devia estar a fazer um satélite ou um future, ou devia estar no Brasil. Eu, como digo, eu passei muito, muito tempo no Brasil. Eu às vezes nem vinha a Portugal. Com 2 semanas ficava lá. Eu lembro de uma vez ter vindo para Portugal e quando cheguei no controle de passaporte disseram: "Não, mas o seu visto ainda está válido. Daqui uma semana você vai ter que sair do Brasil e depois entra outra vez." Eu disse: "Não, mas eu agora não posso, eu vou ficar aqui um mês." Não, você vai ter que sair." Pronto, eu depois resolvi com amigos do meu pai que têm influência na Polícia Federal, que não interessa agora. Jorge, tu no teu discurso, nesta tua última resposta, mencionaste o termo profissionalismo, a profissionalização. Portanto, tu tornaste-te um árbitro profissional, vivias única e exclusivamente da arbitragem. E esse termo é importantíssimo porque contigo nasceu uma nova categoria no ténis português. Eu recordo, eu sou de Coimbra e estava a estudar ainda em Coimbra, jogava ténis, mas comecei a fazer juiz de linha de alguns torneios. E entretanto, comecei também a fazer de árbitro, juntamente com Carlos Sanches, Paulo Diniz. Exatamente. Entretanto surgiu o Carlos Ramos, a Mariana Alves, e tu foste o mentor deste grupo que tem nomes grados no que diz respeito à história da arbitragem do ténis. O Carlos Ramos arbitrou todas as finais de torneios do Grand Slam, mais os Jogos Olímpicos, mais o Fed Cup, mais a Taça Davis. O Carlos Sanches tornou-se um dos supervisores da ATP, a Mariana Alves também. Eu, entretanto, depois passei para o lado jornalístico. O que é que tu recordas desse lote? Obviamente aqui também convém dar uma palavra muito especial a alguém que já não está entre nós, o Paulo Diniz. Exatamente. Como é que tu viste crescer esta categoria que também acompanhou a evolução do ténis português? Estás a falar dessa camada mais jovem, dita mais jovem. Eles chegaram ao topo, porque eles chegaram ao topo. Eu sinceramente, eu lembro eu sempre pensei que gosto de ajudar os outros. E não é por ajudar os outros que fico com medo que sejam melhores que eu. Eu lembro que ajudei muito tanto o Ramos e o Sanches, convenci o João Lagos
nos torneios satélites, em eles serem juiz-árbitros adjuntos para irem começando a aprender como é que era a função do juiz-árbitro. E pronto, pronto, sempre que possível. Ainda outro dia estava-me a lembrar que em Segóvia, com os árbitros, estava lá o Carlos Ramos, era muito jovem, e lembro de filmar nos torneios, de filmar para uma câmara à frente deles, e depois filmar, e depois no final do dia a gente falar e dizer, ensinar, essas coisas todas. Por isso, eu sou uma pessoa que gosto de comunicar e gosto de ensinar, gosto tanto de transmitir, e não tenho problema nenhum. E tanto o Carlos, mais o Carlos, os dois Carlos, não é? E a Mariana também um pouco. Pronto, era no dia a dia, nos torneios, os poucos torneios que eu já nessa altura fazia. Exatamente. Cá em Portugal, não é? Já estavas maioritariamente lá fora. Exato. Entretanto, também havia a escola. Tu, por um lado, eras mentor, por um lado, eu diria mais no setor privado, e depois havia a parte da federação, que tinha a escola do António Flores Marques e do Comandante Sequeira, que Sim. eram proletores dos cursos, e houve muita gente a entrar na arbitragem e sobretudo aqueles que gostavam de ténis verificaram que podia ser uma meia ou um modo de se tornarem profissionais na área que tanto gostavam. Eu acho que a minha entrada na arbitragem e de verdade por uma cadeira profissional, apesar de muita gente não acreditar, acho que isso abriu as mentes desses jovens, não é? Que seria possível, não é? E isso depois, estamos a falar de finais de 80, se calhar princípios de 90, depois eu tive um ano em que tive como teste para ser full-time da ATP Tour. O ATP Tour foi anunciado em 1988 no Parque de Estacionamento, exatamente, de Flushing Meadows, Exato. E começou em 1990 já Exato. com uma etapa em Portugal. Exato. E eu comecei na ATP Tour em 1991. Mas full-time. O tal restrito grupo que era... O tal restrito grupo que... então eram aí, 9, se não me engano. Eram 8 ou 9. Mas era quer dizer, ninguém... Eu lembro do ano anterior, a ATP já me tinha tipo rookie, não é? O Star is Born e tal. A gente lançou-me e fez-me um teste durante um ano para ver se eu me safava bem, não é? Eu lembro nos Estados Unidos e dos sítios, a gente olhava, mas português vai ser full-time da ATP, mas onde é que é Portugal? Eu lembro às vezes estar a fazer, lembro perfeitamente um torneio, não sei se foi a New Haven, eu estar a fazer um torneio qualquer do Edberg ou não sei o que mais, e estar no Central, e eu acho que tinha mais árbitros a olhar para mim, a ver quando é que eu fazia um erro, para dizer, estás a ver, olha, estás a ver, este gajo não pode ser full-time da ATP, o que é português? E realmente eram americanos, países de Grand Slam, americanos, franceses. Mas muito anglo-saxónico, não é? Exato. E pronto, e depois surgiu a oportunidade de pertencer ao ATP Tour e pronto, e aí interferi também, ajudar os árbitros também portugueses, porque a gente éramos os próprios, a ATP avaliava, dava oportunidade aos árbitros de escolher torneios, selecionar para torneios, e pronto, e essas coisas foram feitas, não, está aqui o Carlos Ramos, está aqui o Carlos Sanches, essas coisas, e depois, e claro, o valor deles também. Eu sempre ajudei pessoas, mas ajudo porque tem valor e porque tem capacidade para o fazer. Tu lembras-te se estiveste na primeira edição do Estoril Open em 1990, que eu acho que não estavas, porque havia 3 árbitros portugueses. Se tu não estiveste, Carlos Sanches, Carlos Ramos e eu fomos os 3 árbitros portugueses, mas eu acho que tu estavas fora. Portanto, a tua primeira edição do Estoril Open, que começou precisamente em 1990, acho que foi mesmo no ano de 1991. Não é possível, agora tenho que ir ao fecheiro. Às cábulas. Mas acho que não. Acho que eu fiz o Estoril Open, não sei se vocês se lembram. O Estoril Open começou tipo com um challenger na Quinta da Marinha. E eu fui o juiz-árbitro desse challenger, que era o Estoril Open, que para todos os efeitos eu digo que é o primeiro Estoril Open. O embrião, exatamente. Mas agora deixa de dizer que é daí que vem o nome Estoril Open. Exatamente. Por causa disso. Pronto, por isso eu sempre digo que aquele Estoril Open é o primeiro. Pronto, e depois do segundo deve ter havido um Covid qualquer naquela altura, eu não pude vir, mas não, é aquilo que eu dizia. Eu por muito... sempre honrei muito os meus compromissos. Eu sei que há árbitros que foram prejudicados e que não seguiram na carreira porque
Sempre que havia um torneio melhor, deixavam os outros nas mãos, de mãos a abanar. Eu vou dizer não ao Satélite, vou ao ATP Tour, ou vou ao WTA, ou vou ao Grand Slam. Eu sempre fui fiel aos meus compromissos, a perceber, e com certeza devia estar fora, mas realmente deve ter sido o primeiro. Foi, aliás, os Estoril Opens que eu fiz. Até houve um problema, porque houve enfim, um problema na equipa de arbitragem portuguesa entre o chefe de árbitros e um juiz de linha. E houve uma strike e não sei o quê, pronto, por isso, lá está, por isso não estava lá eu, as coisas acontecem. Não, mas eu fiz 4 Estoril Opens, foram os 4 que eu pertenci ao ATP Tour. Mas lembra, agora que estás a falar nisso, quer dizer, não estava nesse, devia estar noutro torneio qualquer, mas falou-se muito nisso. Deixa-me só... Mas só falar além dos Carlos, da Mariana, como tu dizes, o nosso saudoso Paulo Diniz, o Paulo Oliveira, agora não quero... Mas havia muitos que... O Luís Marçal. Luís Marçal, exatamente, que aliás era o meu parceiro, não era? Grande... E pronto, só que depois as vidas tiveram direções diferentes, mas havia muita gente na altura. Eu lembro que na altura que tu também fazias, havia um Alexandre também. Exatamente, foi havia muitos protagonistas daquela altercação. Exatamente, e pessoas que entravam para ser aliás, o Paulo Oliveira, do meu amigo do Porto, começou a ser ajudante de campo, mas depois às tantas já veio para a arbitragem. Por isso as coisas a gente aproveitava, o ambiente era formidável, e a gente aprendia muito uns com os outros e ajudávamos, não havia, era saudável, estás a perceber? Havia muitos torneios da Federação, cada vez mais. Exato. Mas havia os torneios só ténis, com a BB. Exato, havia só ténis, havia o José Cordeiro chegou a organizar torneios, o Moreirense também organizava torneios. Houve uma altura em que havia muitos torneios cá em Portugal. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, já porque não respondeste totalmente à minha pergunta. É porque não queria. Imagino, por isso é que eu insisto. Mas falavas aí do Cássio Mota, com esse desabafo para ti. Era isso que sentias mais? Era essa reação dos jogadores? Era. Eu lembro-me perfeitamente tive jogos difíceis, não é? Mas difíceis devido à personalidade dos jogadores. Exatamente, e naquela altura havia muita personalidade, não é? Eu lembro perfeitamente que havia esse torneio foi, aliás, foi o meu antídoto, foi o meu antibiótico para, ou deixava, ou realmente, se continuava, tinha que ir longe. Porque aconteceu-me tudo. Eu lembro perfeitamente que havia um jogo, a Itaparica era no Club Med, um torneio que era fechado só para os patrocinadores. Não havia mais, aquilo era fechado. Torneio assim um bocado. Fora os fatos de banho das miúdas que eram abertos. A Miss Nívia e tal, não sei o quê, mas pronto, não vamos falar nisso. Outra oportunidade a gente fala. Mas lembro-me de fazer num campo que era ao lado do pavilhão onde os GOs, que é o Gentil Organizateur, que estavam a fazer o carnaval, a apresentação para a abertura e eu estava a fazer um jogo entre o Dácio Campos e José Amin Dyer. Dácio Campos. E o José Amin Dyer. Quer dizer, eram os dois piores que havia. Quer dizer, puseram-me ali, não sei, eu acho que eles puseram para eu desistir de arbitrar. Se calhar porque não havia nenhum árbitro brasileiro que quisesse. Não havia, com certeza. Eu também não os conhecia, não é? Mas pronto. Mas eu ficava preocupadíssimo. E se o jogador dissesse, não presta, és o pior árbitro do mundo, o que estás aí a fazer? Só estás a ler, só estás a escrever, aquelas coisas normais. E eu lembro que eu ia para o hotel e não dormia, ficava a pensar naquilo. Tipo Calimera, a chorar, ninguém gosta de mim, etc. E depois, ao longo dos anos, eu fui-me apercebendo, fui tendo consciência das minhas capacidades, estás a perceber? E pronto, e também acho que o ténis tinha muita personalidade na altura. Isso que estás a dizer. E eu acho que para mim foi uma escola ótima, e especialmente no Brasil, porque tinha todos os brasileiros, sul-americanos, argentinos, aquilo era duríssimo. Era muito duro. É porque as pessoas não têm noção
de que o politicamente correto de hoje em dia não tem nada a ver com o que se verificava antes. Há muita gente que vê o Novak Djokovic como um vilão. Ele é um menino de couro ao Exato. pé daquelas figurões que existiam na década de 70 e 80. Aliás, o Código de Conduta foi criado precisamente para conseguir controlar a personalidade de um Ilie Nastase e de um John McEnroe. Estabelecer limites, não é? Sentiste essa mudança com o Código de Conduta? Senti, aliás, eu cheguei a fazer o McEnroe, ainda apanhei o McEnroe. O Lendl não era fácil, apesar de ser muito meu amigo e que eu era o preferido dele. Eu chegava a fazer torneios em que fazia back-to-back, porque era o único que conseguia controlar o Lendl. Exatamente, as pessoas não têm noção. O Ivan Lendl era extremamente difícil. O próprio Boris Becker. O Ivan Boris Lendl, por Becker. exemplo, O próprio Agassi, ao princípio não era flor que cheirasse, não é? chegou a ser desqualificado. Exatamente, Aliás, e cuspiu e essas coisas todas. as calças do Richard Kaufman no Open dos Estados Unidos num encontro com o Peter Korda, Exato. se não estou em erro. Não, foi o Wayne McEwen. Nas calças do Wayne McEwen. Eu lembro perfeitamente, porque lá está, eu pertenci à ITF, não é? E foi uma relação que a gente teve sempre na ITF. Quem fazia o night match normalmente era um jogo lixado, não é? E que dava problemas e a gente, uns ou ficavam lá ou iam para o hotel, mas a gente sabia o que é que se passava e chega ao hotel e tal e vai, o que é que se passa, a gente era muito unidos. Eu posso dizer que, e o Carlos Ramos pode comprovar isso porque sabe bem a minha relação que eu tive na ITF. Eu era lá o pai deles todos, a nível de apoiar psicologicamente, essas coisas todas. E pronto, mas há mais jogadores. O Jim Courier também não era fácil. O Jimmy Connors, eu tenho uma cena com o Jimmy Connors que fiquei logo pé atrás. Para o Pjanic não era fácil. Havia tantos. E se calhar Goran Ivanisevic também. E muitas vezes, se calhar, quem vê na televisão, porque geralmente quando eles trocam de campo vão para intervalo, mas muitas vezes eles, quando estão sentados, estão ali. E aí às vezes é que se vê. Eles às vezes não mostram quando estão a jogar, portanto, se calhar também estão concentrados, mas quando estão ali, moem um bocadinho a cabeça dos árbitros. Hoje em dia, pronto, eu já apanhei aquela, especialmente do Open dos Estados Unidos, em que tu estás no campo central e tem uma senhora da televisão com um canudo, não é? Que é para. E no Roland Garros tem aquelas antenas parabólicas que ouve a conversa toda. Mas eu passei muitos torneios em que a conversa entre o jogador e o árbitro não passava de nós. Por isso uma coisa que eu tenho é que respeitava muitos jogadores, porque sou amante do ténis e gosto de ver para um ténis e estar com um McEnroe, estar com um Borg, estar com um Ivan Lendl, estar a gente, uau e tal. Mas quando entrava na cadeira, não havia cá, não era submisso. E muitas vezes, às vezes, até tinha respostas um bocado brutas. E pronto, sempre comuniquei de uma maneira natural. Pronto, não era um polícia que estava ali, olha, tal, contra não sei o quê, a via pública. Não, sempre falei com eles normalmente. Lembro de uma cena, também era miúdo, havia um ATP em Bruxelas e eu vou fazer a final em que era o Jakob Lasek e o Guy Forget contra o Boris Becker e o Jimmy Connors e o John McEnroe, e uma final e por incrível que pareça é o Boris Becker que está sempre a refilar comigo, sempre aquilo também não era fácil. O Boris tinha aquela tosse seca. Era. Havia gajos espertos que era o Becker e o Lendl eram inteligentes a discutir, que é difícil, né? Eram tercidos. E o Becker e eu na mudança de campo e tal, não sei mais, até às tantas que eu na mudança de campo, ali com os quatro, disse assim, espera aí, há aqui qualquer coisa que está errada. Fica tudo a olhar para mim. Não, desculpa lá, quem deve discutir é o teu parceiro. Tu normalmente és tranquilo, o teu parceiro é que normalmente refila sempre, não é? Claro, os quatro, quer dizer, aquilo foi uma maneira de acalmar as coisas, nunca mais discutiu. Eles viram que a minha resposta foi tão natural, com um senso de humor, estás a ver? O Jakob Lasek e o Forget, desatavam-se a rir. E o próprio McEnroe ria-se, aquele sorriso para dentro que ele gosta de fazer, que até não dá a parte fraca, não é? E realmente o Egas depois diz, realmente tens razão, desculpa lá, nunca mais.
Mas pronto, havia essa parte que eu acho que continuo a achar que agora cada vez está tudo muito mais tecnológico, não é? Mas acho que a qualidade de um árbitro é a comunicação. E eu nesse aspecto não tinha problemas nenhum de dizer ao Marat Safin para de chorar e joga ténis, ou de responder ao Sampas, ou de responder a outro qualquer. Não? Sim, porque de facto no final da década de 70 houve ali um encontro, aliás no início da década de 80 houve um encontro no Open dos Estados Unidos entre o John McEnroe e o Willie Nastase, que já estava na fase descendente da carreira, que foi anunciado como o Frankenstein contra o Doido Varrido, e que o público começou a tirar coisas para o corte, o William Nastase foi desqualificado, depois foi readmitido, o árbitro teve que sair e o juiz árbitro foi arbitrar. Foi então o estabelecimento do Código de Conduta, e depois ao longo da década de 80 passou-se do MIPTC, o Man International Professional Tennis Council. Foi o meu primeiro curso, eu tirei o curso do MIPTC. E depois foi extinto porque surgiu o ATP. Exatamente. E o WTA, enfim, foi todas essas transições, todas essas entidades corporativas, porque afinal o ATP Tour é uma entidade corporativa. Da década de 90 surgiram então o Andre Agassi e o Pete Sampras como grandes dominadores, grandes figuras. Tu falaste nas sessões de alturas do Open dos Estados Unidos, tiveste um encontro muito difícil em que fizeste uma correção na linha afastada do encontro do Andy Roddick. Está bem, pronto. Tu falaste das sessões noturnas do Open dos Estados Unidos, que são de facto uma selva. É uma selva. Com os americanos já bem bebidos. Recordas-te, porque esse foi um ponto que deu muita polémica. Não recordo. E eu trouxe esse encontro à baila. Diz. Porque em 2006 eu fui à então denominada Masters Cup, agora ATP Finals. E o Roddick veio fazer queixa? Não, em Xangai. E 2006 foi o ano do arranque do OK. E estávamos a beber uns copos e os tipos do OK estavam lá. Tu sabes que entre nós, na brincadeira, chamamos ao OK portuguesai. E eu, então, porque houve aquele episódio, aquela situação com a Serena Williams, no encontro da Serena Williams com a Jennifer Capriati e a Mariana, que depois com a chuva passou repetidamente nas televisões e criou uma grande celeuma, e depois também houve essa tua correção que foi muito debatida. A tua foi antes. Há que ter respeito. Mas depois, mas eles falaram, na Mariana, e também falaram em ti, porque depois houve também uma correção que tu fizeste num tie-break no encontro do Wayne Ferreira em Wimbledon. Exatamente. As coisas que eu me lembro, né? Não, e lembras tu e lembro meu. Eu sei que tu te lembras porque teve foram bastante impacto, não é? Exatamente. Gostaria que me falasse então não, disso. Fala, aliás, eu depois de tantos anos como árbitro, pronto, cheguei à conclusão que são essas duas, pronto, que realmente não é mau, não é? Então... É muito bom. E mesmo assim, eu gostaria que houvesse o OK. E foi, como tu dizes, eu não me lembro nada do ano, não sei. Sei que foi uns quartos de final entre o Roddick e o Hewitt e o Leighton Hewitt. Um jogo à noite, como tu dizes, no Open dos Estados Unidos, aquilo vão lá para beber cerveja, Coca-Colas e comer hot dogs e fazer devem pensar que aquilo é um jogo por isso, de beisebol, e o Roddick era a esperança, né? Aliás, se vocês repararem, todos os problemas que há nos Estados Unidos é sempre com o americano. É engraçado. Sempre com o americano. Não é com... tem que estar lá sempre um americano. Temos do Jimmy Collins em 1991, Exato, aos 39 anos, em que chamou a aborto um dos árbitros e passou E o que é que aconteceu? Aquilo foi um jogo bastante duro. 5-7. Eu lembro. E foi uma bola na linha lateral esquerda afastada. Exatamente. Há uma coisa que eu tenho que clarificar aqui às pessoas, é que as linhas afastadas não quer dizer que sejam mais difíceis de ver. Às vezes pelo contrário. A linha lateral afastada, isto só aqui uma pausa técnica, a linha lateral afastada é mais fácil do que a próxima. Porquê? Porque a linha lateral afastada, tu vês primeiro a linha
e depois, se houver algum espaço, tu vês a bola a bater do outro lado externo da linha. Na linha lateral próxima, o ângulo é super difícil. E é uma ideia errada que as pessoas têm, e os jogadores costumam dizer: fizeste na linha mais afastada de ti. Não tem nada a ver, é como a linha de base, também é afastada. A única linha próxima que a gente tem é a linha mais difícil, sinceramente. Isto para quem nos está a ouvir e que hoje em dia vive no contexto de hockey. Exato. O grande problema, ou um dos principais problemas dos jogadores com as correções dos árbitros, era a tal linha mais afastada, porque os jogadores consideram que o árbitro que está na cadeira Exatamente. tem menor ângulo de visão sobre essa linha. Mas foi aí que tu fizeste a correção. Que tem melhor visão Que não tem. Mas isso Que tu contestas. fora esse jogo, houve um jogador também na linha afastada e tal. Como é que tu és capaz de fazer? Não fizeste na linha próxima e vais fazer na linha afastada? E eu disse: não interessa. O importante aqui não é a distância entre mim e a linha, é entre a linha e a bola. E ficou assim a olhar. Eu não sei se ficou depois a pensar, foi jogar e ficou com. Mas lá está, eu respondia dessa maneira. Por isso, as linhas fora, na linha afastada, é mais fácil, como eu digo, porque tu vês a linha e se houver um espaço, pronto. O que é certo é que, estou aqui a dizer publicamente, eu tinha uma juiz-linha na linha lateral afastada, do lado esquerdo, que não me inspirava confiança. Logo aí estou de pé atrás, não é? E pronto, e foi uma bola que foi considerada. A Julinha disse boa e eu disse out, correction, ball was out, certo? Acho que sim. Sim, qualquer coisa, pronto. E ponto para o Hewitt. Aí. Mas o que ninguém sabe é que nessa altura o McEnroe comentava para um canal americano. E como o jogo já se estava a demorar muito, estás a perceber? O McEnroe tinha deixado de ir para o ar para aí uns 15 minutos antes, estás a perceber? Por isso estava a ver do camarote. Isto foi contado por outras pessoas, porque eu na altura não estou ali a ver. Mas eu depois eu reparei nas imagens. O que é que acontece? Estava o McEnroe, já estava fora de fazer os comentários, mas estava lá no seu camarote a ver e não sei o quê, e acho que foi o McEnroe que vi o Hewitt, ajuda-me, o Roddick olha para o McEnroe lá e está o McEnroe, o malandro, a dizer assim, e então foi aí que ele explodiu, se acabou, não sei o quê, e chamou Moran, não sei o quê, não sei o que mais. Eu tentei ficar o mais cool possível. Aliás, há essa imagem na internet e as pessoas dizem: como é que tu estavas tão cool? Não estava. Aparentemente estava, mas lá dentro estava a 200 graus. Porque era o corte central. Exatamente. E naquela altura as sessões noturnas eram transmitidas num dos canais principais a Prime Time. dos Estados Unidos, a Prime Time. Agora são mais os canais esportivos, ESPNs, etc. Mas na altura era mesmo, eu lembro que foi... as sessões noturnas eram Mas eu não sei, porque como o jogo foi muito longo, aquilo já sabes como é que eram as televisões, aquilo já devia ter, não sei, mas foi isso. Eu lembro que eu tinha um alemão, que ainda hoje em dia, eu tinha um alemão, um estrangeiro. Eu digo sinceramente, agora que eu estou fora da arbitragem, para dizer, era o torneio onde eu tinha mais receio do juiz de linha. Era no Open dos Estados Unidos, nem Inglaterra, era no Open dos Estados Unidos. E eu tinha um estrangeiro a fazer a outra linha, estás a perceber? E ele eu lembro dele dizer: não, tiveste razão. Claro que na televisão eles param, a bola tem que passar por cima da linha, não é? E para, e estão a ver, a bola foi boa, o gajo disse fora, não sei o quê, não sei o que mais. É uma questão de frames. Mas eu sempre disse, aliás, disse à ITF, sempre fui, aliás, quando estes problemas do Carlos, da Mariana, eu mesmo tanto fora da arbitragem, eu meti contactos com a Federação Internacional e disse: isto tem que começar a ver aqui, tem que começar a defender, não é o silêncio. Magoa as pessoas, magoa os árbitros. Há que defender, ou então dizer: olha, errei, não tem problema. Eu disse muitas vezes a jogadores, principalmente em terra batida, que dá para ver se tu erraste ou não. Eu disse: olha, desculpa, errou. Os jogadores ficavam a olhar para mim assim: mas errastes. Eu lembro que foi terrível. Foi um ponto. Pronto, toda a gente diz que foi um ponto importante, foi por causa disso que ele perdeu, etc. É o português ao caia, não sei o quê. Depois houve tal encontro em Wimbledon com o Wayne Ferreira. Mas espera aí, só para te contar, que eu acho que é importante. Entretanto, o jogo acabou
nós já tínhamos o sistema do laptop, né? Já não usávamos coisas. A gente tinha que depois ir ao escritório de juiz-árbitro, ao Brian Early, né? Que era o juiz-árbitro americano, né? E tal, e iríamos lá e eles davam imprimido, né? A gente assinava, porque só depois da gente assinar é que o encontro era estacionado, não é? E depois ia para o hotel. Eu nessa noite, foi uma coisa que me fez uma impressão enorme e me tocou bastante. Toda a gente virou umas costas, foram-se embora. Eu não assinei nada naquele dia, não assinei. Bom, fecha a porta e nem não queremos cá os 2 dias. Fui para o hotel e pronto, e o resto. Foste ostracizado. Exato, e fui para o hotel e o resto do torneio andei lá a passear, com certeza. Não voltaste a arbitrar? Deve ter, não sei, não me lembro. Pás místicos, júniores. Não arbitrei isso, mas pronto. A minha semana acabou cedo. Depois houve essa final também não, foi o Saturday. Que também, lá está, são sempre os dias mais importantes, não é? Que era o Wimbledon no domingo, certo? Na altura, o Middle Sunday. O Middle Sunday. E havia o Saturday. E o Middle Saturday era uma grande coisa. Sim. E eu faço o Wayne Ferreira, que ele chamava-lhe ao princípio, chamava-lhe corretamente Ferreira, e ele dizia não, é Ferreira. E eu pronto, eu lá fazia uma de Porto Ferreira. E era ele contra o Tim Henman. E foi um overrule que eu fiz na linha de base, em que eu vi o choque e dei a bola com boa. Exato, e claro, e depois há sempre, no dia seguinte, também no domingo, eu vou sair para ir a um pub comer fish and chips e toda a gente olha para mim, porque eu tinha saído no jornal, na primeira página e tal. Estabeletes. Exatamente. Mas pronto, foram esses 2 jogos que realmente... E o que eu senti na altura, e que mesmo depois da minha carreira, continuo a afirmar, é que ninguém veio defender ou me criticar. E ainda hoje eu digo, se houvesse alguém que pusesse, deve haver algum sistema, um sistema do OK, fosse buscar a gravação especialmente do US Open, e dissesse assim, olha, a bola fizeste cagada. Eu vinha publicamente dizer, desculpem lá, eu errei. Mas eu ainda hoje estou convencido que nas 2 situações eu estava errado, pelo menos foi aquilo que eu estava certo, por isso foi aquilo que eu vi. Mas já está, mas nunca houve ninguém que viesse dizer, a não ser quando foi o problema com o Carlos Ramos, não é? Que realmente vieram, mas não vieram com a força que deveriam ter vindo. E na altura, no preciso momento, houve ali muito pouco apoio dos juiz-árbitros. Exatamente, mas isso, lá está, mas é o que eu te digo, Pedro, Open dos Estados Unidos, um jogador americano, o juiz-árbitro é americano. Claro. Pronto, quer dizer, não tens hipóteses. E achas que esses encontros, de certo modo, contribuíram para depois te afastares da arbitragem? Como é que passaste? Sim. Entretanto, convém não esquecer, tu te tornaste no primeiro árbitro não britânico, não da Commonwealth, a dirigir uma final em Wimbledon. Para mais, uma final que foi Exato. Das mais memoráveis, porque é uma final com um enquadramento único, jogada uma segunda-feira, com bilheteira aberta por causa da chuva, entre o Goran Ivanisevic e o Patrick Rafter, 2 jogadores incrivelmente populares e com um público que não é propriamente aquele público do ténis. E foi uma final emocionante, para mim talvez dos encontros mais emocionantes, se não mais emocionante que eu já vi, que me faz emocionar sempre que o vejo, porque no final, depois daquele 9-7, creio, na quinta partida, tu tinhas um jogador que era a pessoa mais feliz à face da terra, depois de ter perdido 3 finais anteriores. E eu emociono-me com a alegria suprema do Goran Ivanisevic, e tu estavas lá na cadeira. Exato. Aliás, tu viveste essa experiência? Bom, nós aliás, até estivemos juntos. Tu fizeste uma entrevista lá na casa onde eu ficava. Pronto, foi um acontecimento muito marcante na minha carreira, não há dúvida.
Toda a gente que viu aquele encontro nunca mais vai esquecer. Não, mas tudo o processo. Os ingleses, a gente às vezes critica muito pelos como é que formalismos, essas coisas todas, mas realmente irreverente também dos ingleses. Exato, mas por exemplo, no Roland Garros, nos outros torneios, eu já fiz finais, não fiz finais singulares, né? Tu nos outros torneios olhas, vais à sala de árbitros e vês quem é que fez a final, faz a meia final, não sei o quê. Não, lá em Wimbledon tem aquela tradição, é isso que eu queria dizer, não é? Por isso é que as cadeiras de árbitro ainda são as mesmas que há 500 anos atrás, não é? As cadeiras dos jogadores mudaram um bocadinho, mas é sempre o mesmo estilo. Aquela coisa de tu recebes uma carta do All England Tennis Cup, quer dizer, a coisa é comunicada com circunstância, estás a ver? E depois as pessoas estavam lá os meus colegas e abrem lá, todos olhem para mim, já toda a gente sabia, menos eu. E depois a preocupação, aliás, eu lembro que eu falei contigo, dei-te uma entrevista, mas eu tive que pedir autorização porque a partir daí, não, tu tens que ficar fechado dentro de casa, porque e depois o protocolo, e depois vem o príncipe, o Duque de Windsor, e depois vais ter que fazer isso, Kent. E depois exato, o Duque de Kent, e depois vais ter que comprar um smoking por causa do jantar de gala e não sei o quê, e depois tens que... Bem, foi muito foi diferente, estás a perceber? E isto tudo para dizer que depois também, quando chega a hora da final, como o Miguel diz, aquilo foi totalmente diferente. Aquilo não foi uma final típica inglesa em que as pessoas não falam, não dizem nada. Eu lembro perfeitamente de entrar ali, aquilo parecia uma Taça Davis da América do Sul. Aquilo, como tu dizes, aquilo foi aberto ao público, por isso... Que foi na segunda-feira. Isso foi na segunda-feira, as pessoas que tinham bilhete para domingo perderam. Viram o resto da meia-final do Ivanisevic contra o Tim Henman. E a segunda-feira foi a final do povo, que eles chamam ainda hoje em dia a final do povo. People's Final. Por isso, o que tu dizes foi à segunda-feira, foi o wildcard que ganhou. Tanto o Goran como o Rafter já estavam lá há mais anos, mas realmente já tinham feito a final há mais tempo, mais anos, só que perderam. E aquele ambiente de chegares lá e ver cangurus de plásticos, cartazes, bandeiras. E era o público que tinha acampado Exatamente. A noite toda para ter o bilhete quando a bilheteira abriu. Exatamente. Portanto, ficavam fãs puros e duros. Exatamente. E eu lembro perfeitamente de chegar a fazer o sorteio com os jogadores, chegar à cadeira e aquele telefone, não é? Que ainda é o mesmo, não é? Toca, e era do gabinete dos árbitros a dizer: Jorge, tens que fazer anunciar, tens que dizer às pessoas, para as pessoas que não é permitido usar bandeiras, nem cartazes, nem coisas plásticas. E eu virei e disse não, se vocês quiserem, vêm cá, trazem cá o speaker e ele faz esse aviso. Agora eu vou começar mal, por isso nem fiz, e foi uma final. Se fosse uma final típica inglesa, se calhar metia mais pressão. Mas como eu estava habituado, aliás, eu na ITF era conhecido pelo o Rambo da arbitragem. Por isso, quando havia assim uma Rússia contra a Rússia, ali ao Jorge, Argentina, Brasil, lá ia ao Jorge. Tanto que na ITF diziam: porque é que vocês mandam sempre o Jorge para essas zonas de combate, conflito? E pronto, e isso ajudou-me bastante. E realmente, é como tu dizes, foi emocionante. Até pela parte final, porque o Goran Ivanisevic conseguiu o break e depois não conseguiu acabar o encontro com o serviço dele. Ele teve lá uma parte que quase que ia perdendo a cabeça completamente. Tu tiveste lá umas palavras para ele. Exato. Lembras o que é que disseste? Já não me lembro. Mas o que o Goran tinha era difícil. Era muito difícil, mas lá está, como eu dizia, tinha uma conversa natural, franca com ele. Eu lembro que conseguiste acalmá-lo? Consegui acalmá-lo. Ele deu um pontapé na rede. Foi um serviço na linha central, eu lembro ligeiramente. Ele perdeu a cabeça e eu agora ao fim de tantos anos, não é? Mas disse, sabendo como é que ele era, porque tinha feito centenas de jogos deles. Aliás, eu tinha essa vantagem, eu conhecia a personalidade de todos, sabia onde é que eles iam explodir ou quando estavam prestes a explodir. E eu disse quase assim: calma-te. Disse assim, como fosse um pai: calma-te, abri os olhos, calma-te. E realmente ele acalmou-se, porque ele já estava a subir.
E já ia dizer qualquer coisa. Pronto, o pontapé na rede eu aceito, estás a perceber? Agora ele aí já ia subir. E lá está, a qualidade de um árbitro é saber parar. Em vez de fazeres um aviso, tipo, daqui a pouco levas uma advertência. Exato, olha, vê lá se não te portas bem e tal, porque a próxima vez levas. Epá, atenção, calma, stop it, abre os olhos, pronto. Sim, E depois aquilo que tu dizes, desculpa lá interromper, é que das recordações que eu tenho dessa final é o final do jogo, em que vejo, aliás, tenho essa fotografia no jornal em que é o Goran Iličević a chorar, completamente assim, a chorar em lágrimas, e está o Rafter abraçado ao Goran Iličević com a mãozinha na cabeça, como quem diz coitadinho, estás a ver? A sorrir. Epá, e essa o Rafter gentleman, aliás, sempre posso dizer da minha carreira. Ele depois dissesse que lhe doeu muito, porque ele tinha perdido uma Claro. final anterior com o Pete Sampras e depois voltou a perder essa final e não mais ganhou o Wimbledon, só ficou com 2 títulos do US Open. E depois houve todo aquele dramatismo do Goran Ivanisevic fazer duplas faltas dos match points, ajoelhar-se, rezar, sacudir o braço. Ele dizia que a raquete pesava 20 quilos. Eu lembro-me disso, Tu voltaste só a encontrá-lo depois disso em Valdelobo, ou Ivanisevic? Porque eu lembro de vocês fazerem uma grande festa quando o Ivanisevic veio jogar o torneio de veteranos de Valdelobo. Aliás, eu sempre tive. Pronto, lá está. Eu não posso dizer que eu seja amigo dos jogadores, mas pronto, eles respeitam-me, talvez pela maneira de falar com eles. Porque eles havia muitas vezes que eu chamava ou Michael Stich ou Boris Becker. Lembro às vezes depois dos jogos de eu falar com eles e dizer faças isso, não sei o quê. Muitas vezes no final do jogo vinham pedir desculpa. E pá, ter a agradecer, João, se não tivesse Falavas dito isso. igual para igual. Igual para igual. Estás a ver? Não falava como mandava lá nos procedimentos a dizer Mr. McEnroe, não sei o quê, não sei o que mais e tal, caused by alleged racket abuse. E muitas vezes, pronto, tinha o bom senso que eu acho que é preciso, não é? Porque as coisas não são preto e branco e se a gente for a ver, ser árbitro de ténis não é muito difícil. Que tens que estudar o quê? As regras de ténis são o quê? Tu sabes, são 30 e tal regras e a maior parte das regras é o tamanho da raquete, o tamanho da linha, o tamanho da bola e a falta de pé e essas coisas. O resto é tudo uma questão de comunicação e de bom senso. Mais nada. E pronto, isso, claro que já tive uma vez que eu já estava no Luxemburgo e que fiz uma live na BBC. Fui aos estúdios da BBC no Luxemburgo quando foi os 10 anos, acho eu, da final. Fui fazer um live show, eu no Luxemburgo, agora no coisa, e pronto, e o entrevistador e as pessoas e essas coisas todas. Por isso eu sempre tive um trato muito natural com os jogadores. E pronto, e há aquela. Acho que é a gente que se respeita mutuamente, não é? Não só com o Goran, mas com muitos outros. E depois tem essas memórias que partilharam, não é? Exato. Eu lembro, momentos importantes. exatamente, lembro. Exato, isso é o que fica. Essas as pequenas coisas dos torneios, eu não me lembro se foi o ponto, às vezes é para o ponto tal, no tie-break, ou não sei o quê, ou foi 6 horas, ou foi o resultado, não faço a mínima ideia. Agora lembro de pequenas coisas que normalmente são coisas muito mais importantes do que propriamente a arbitragem em si. Lembro perfeitamente também o Boris Becker, houve uma altura que estava a fazer uma época terrível e eu estava sempre a fazer os jogos dele e ele houve um jogo que desatinou comigo, estás a perceber? E depois no final eu estava a fazer, no final da semana eu estava a fazer o check-in, ele veio pedir desculpa e tal, Jorge, desculpa lá e tal, tenho perdido. Isso eu compreendo porque também tu tens perdido e os jogos que tens perdido sou eu que estou sempre na cadeia, por isso é natural e tal, e Jorge, não sei o que mais, Michael Stich, todos os jogadores impecáveis. Tu, entretanto, arbitraste finais do antigo Estoril Open e depois também estiveste presente nesse grande evento também inesquecível para Portugal, que foi a Masters Cup Lisboa 2000. Ou seja, Portugal conseguiu ter, com a sua parca tradição tenística, o 5º mais importante evento do ano, logo a seguir aos 4 torneios do Grand Slam. É o Masters, o mítico Masters, que antigamente jogava no Madison Square Garden. Mas foste árbitro dessa competição em circunstâncias muito especiais. Foi o ano em que era feito em conjunto com a ATP e a ITF.
E então era um supervisor da ATP, um supervisor da ITF, 2 árbitros da ATP e um árbitro da ITF. E eu lembro perfeitamente de... pronto, tu sabes que eu fui 4 anos full-time da ATP e depois mudei para a ITF. Aquilo foi mais ou menos mudar do Porto para o Benfica, a nível de futebol, ou do Real Madrid para o Barcelona, a perceber, nunca encararam bem a minha saída. Foi uma saída por questões de familiares, porque tinha mais tempo para estar com os meus filhos, que eram pequenitos na altura. E eu sei que havia uma enorme pressão, que não queriam que eu fosse o árbitro que fosse aos Masters de Lisboa. O João Lagos. Mas espera aí, mas antes do João, eu lembro perfeitamente do Wimbledon, o Stefan Franzen, que era o nosso chefe, dizia: Jorge e tal, queres ir ao Masters de Lisboa? E eu disse: claro que quero. Então é a única oportunidade. O Wayne McEwen tem a Austrália, o Mike Morrissey tem a Inglaterra. Quer dizer, aquilo para mim é aquilo que tu disseste, é o meu grande slam. E eu vou, e eles queriam que eu dissesse que não, que era para não haver problemas, estás a perceber? Mas pronto, lá está o chato Jorge a chatear. E eu sei que houve muita pressão para que eu não fosse, e foi o João Lagos também que fez essa pressão juntamente da ATP para que eu fosse. E fiz o grande torneio que me lembro bastante, e lembro-me bastante também das peripécias todas à volta da rivalidade entre a ATP e a ITF. Quer dizer, aquilo não era água e azeite, não se podia misturar. Eu lembro perfeitamente que o supervisor da ATP virou-se para o supervisor da ITF e dizia assim: eu não vou ser o supervisor quando o Jorge estiver na cadeira. E o Stefan Franzen disse: não, o Stefan Franzen não é um gajo autoritário, não, vamos fazer ao contrário. Tu vais estar quando o Jorge estiver e eu vou estar quando tiverem os outros da ATP. E pronto, e foi isso. Só fiz, acho que merecia ter feito a final, porque era o meu grande slam, mas pronto, mas era pedido mais. Já me dei por contente de estar presente durante esses Masters. Acabou por ser o Lars Graf. Exatamente. Bom, Jorge, depois, entretanto, deu-se o teu afastamento das lides da arbitragem, num processo, enfim, que se calhar a maior parte das pessoas não conhece. Como é que foi essa passagem para uma nova etapa da tua vida e porquê? Pronto, eu deixei de arbitrar, eu acho que 2003, eu tinha 40 anos, eu lembro que toda a gente ficou super surpreendida, mas eu não estava mais motivado, porque nem foi por causa desses 2 jogos, sinceramente. O que é 2 jogos em 2000 e tal jogos? Não foi por causa disso. Foi mais a falta de motivação. Quer dizer, uma pessoa quando começa a chegar às finais da Taça Davis, fiz finais da Taça, Jogos Olímpicos, WTAs, 70 finais da ATP Tour, 50 finais da WTA, quer dizer, a partir de uma certa altura, fazer um quarto final num grande slam para mim era mau. Estás a perceber? Era mau. Então disse assim: não vou deixar vou abandonar no topo, que assim as pessoas ficam com uma imagem boa de mim, exceto os americanos do jogo do Roddick, que ainda hoje não se esquecem. Mas de resto não me arrastei. Eu não me queria arrastar nos torneios de ténis e aí fazer os grandes slams e a estar a mandarem para casa no princípio da segunda semana, ou só fazer uma semana, ou fazer no Campo 13. Por isso tentei fazer uma academia de ténis na Marinha Grande, ainda tive uns anos, e depois fui para o Brasil trabalhar para a Confederação Brasileira de Ténis. As coisas também não resultaram, e então a partir daí eu disse: ténis jamais, já estou farto. Pensei que por ter deixado no topo, que tinha as portas abertas para fazer qualquer coisa em Portugal, enganei-me redondamente. As portas não se abriram, tive que ir para o Brasil, como disse. Aquilo não correu bem no Brasil. E entretanto tive que ir-me fazer à vida. Tinha 2 filhos que tinha que ajudar a sustentar, apesar de na altura estar divorciado, mas estavam a entrar para as universidades, essas coisas, e fui trabalhar para o Luxemburgo, para a construção civil. Estive a trabalhar com ainda hoje não sei dizer, mas acho que era ajudante de serralheiro mecânico. Tive 10 anos a trabalhar, ao mesmo tempo dava umas aulas de ténis no Luxemburgo, essas coisas todas, mas pronto, mas tive que não escondo isso, vivi dificuldades, vivia ao princípio, antes de arranjar o emprego, vivia com €1 por dia praticamente, mas conseguia, mesmo com €1 por dia, conseguia poupar. Quando a gente tem pouco, poupa mais, não é?
Podes não querer falar de nomes, mas em geral, porque é que achas que essas portas se fecharam? Eu acho que ainda fecharam-se porquê? Porque de falar as pessoas eu acho que vocês os dois conhecem. Eu acho que sempre fui o mesmo Jorge Dias. O Miguel conhece-me há mais tempo. Quando era juiz de linha, eu sempre fui o mesmo Jorge Dias. Eu não mudei lá por ser da ATP, da ITF, ou ser serralheiro mecânico, ou ser seja o que for. E eu acho que as pessoas, quando realmente depois dessa topo da carreira, vir para Portugal, as pessoas, o que eu senti é que fazia muita sombra. Mas eu não faço sombra a ninguém, a perceber? Embora seja alto. Embora seja alto. Mas pronto, sempre dificuldades, o meio pequeno, difícil. Às vezes, com certeza, há pessoas que gostariam de ter ido mais longe no ténis e não foram. E se calhar sentiram inveja de eu ter chegado onde cheguei. Estás a perceber? Não sei, algumas coisas não... Foi difícil, foi muito difícil e pronto, e fui para essa vida de serralheiro mecânico, onde passei dificuldades, tanto a nível psicológico, porque como devem-se aperceber, uma pessoa que está habituada a viver num mundo de luxo, hotéis de 5 estrelas, televisões, etc, de repente vê-se metido numa fábrica em que também fui um bocado explorado. E pronto, mas superei isso e graças a Deus, pronto, estou agora a fazer uma coisa que sempre ambicionei fazer. Pois, porque entretanto está-se Portugal. Exatamente, entretanto o meu pai entretanto adoeceu, a minha mãe também, vocês aliás conhecem tanto um como o outro, e eu vinha cá muita vez, quando senti o meu pai morreu com cancro. E eu sempre vinha, quando sentia alguma tristeza da parte dele, sempre que podia vinha, até que pronto, faleceu, ele vinha ao funeral dele e lembro perfeitamente de telefonar para a minha mulher e dizer assim, olha, eu agora vou ficar aqui uns tempos em Portugal, porque se tu não apareces, as pessoas não se lembram de ti. Porque quem é o Jorge Dias? Quer dizer, já foi há tanto tempo e mesmo assim, seja quem for, se tu não apareces, as pessoas não vão telefonar para ti. Olha, Jorge Dias, o que é que estás a fazer? Por isso, comecei a aparecer nos torneios de ténis, mas foi rápido. Passado uma semana, recebo o telefone do Pedro Carvalho, o diretor-geral da Academia dos Champs, que queria falar comigo. E pronto, e tive uma reunião com ele e com o António Champalimau, que é o fundador da Academia dos Champs, e fizeram uma proposta irrecusável. Eu estava com imensa vontade de vir para Portugal, porque viver num país do norte da Europa é muito difícil, estar longe da família, e pronto, e ficou acordado. Eu fui de volta para a Bélgica, fui fechar as portas, fui arrumar tudo e voltei, e estou a trabalhar na Academia de Champs como coordenador técnico. Uma coisa que eu sempre adorei fazer, uma coisa que eu quis fazer quando tinha na Marinha Grande, tinha a Academia de Ténis. Eu lembro de fazer uma parceria com uma associação de um bairro social que havia aos campos de ténis, e sempre nessa altura já fazia, a minha maneira de pensar é tipo Robin dos Bosques do ténis, tirar aos ricos para dar aos pobres, estás a perceber? E pronto, sou coordenador técnico da Academia. Temos a Academia dos Champs, que é uma IPSS, que é uma instituição privada de segurança social, segurança social. Apoiamos miúdos com necessidades. Através do ténis, a gente tenta transmitir valores que são importantes para a vida. Quantos miúdos é que vocês costumam trabalhar? Nós estamos este ano, depois do problema da pandemia, por volta de 250 miúdos. Por isso temos um núcleo no Porto, na Maia, 2 no Algarve, um em Lolé, outro em Faro, e o resto é tudo aqui na zona de Lisboa. Outorela, Trajouço, Mosgueira, Fontainhas, Alagoa. E pronto, e lidar com este tipo de miúdos que tu sentes que são carentes e que precisam de ajuda,
vá lá, é o reverso da medalha de ter estado anos a aturar crianças mal criadas que eram os jogadores de ténis, não é? E que tinham tudo. E que não dão valor muitas vezes àquilo que têm, porque têm demasiado, não é? E estas crianças precisam, e estou a gostar imenso do trabalho. Aliás, a Academia dos Champs é uma iniciativa que já foi premiada pelo próprio ATP Tour, que está associada ao Millennium Estoril Open enquanto instituição de beneficência. Exato. E em breve, com uma próxima edição do Estoril Open, lá terás os teus miúdos. Exato. Que muitas vezes entram para o corte com os próprios craques. Qual é o feedback que eles dão? Eu infelizmente não posso dizer, porque desde que eu vim veio o Covid. Sim, a edição do ano passado. A edição do ano passado foi aquilo que foi. Por isso eu cheguei em finais de 2019, 2020 não houve, 2021 foi o que foi, agora vai haver 2022, é que vamos ver, mas em princípio é ver a alegria na cara dos miúdos, é incrível. Ainda hoje alguns estão com uma apanha-bolas no torneio do Jamor. Ver a responsabilidade deles, ver como eles são bem educados, essas coisas, e motivá-los, ver que eles estão a seguir o bom caminho através dos nossos valores, da resiliência, da disciplina, do companheirismo, de respeitar a autoridade, essas coisas todas. É muito bom. Claro que às vezes a gente tem momentos maus, não é? Não podemos ajudar todos, mas se a gente conseguir ajudar alguns já é bom. Queria só também saber a tua opinião, e falaste há bocadinho desses teus casos, digamos assim, que ficaram um bocado mais na memória desses casos de arbitragem. Como é que tu vês o aparecimento do OK, e agora vamos ter aqui no Estoril Open, nesta edição, até um sistema também, o Fox 10. Como é que tu vês isso? Achas que está a tirar um bocado de essência ao ténis? Achas que os juízes de linha fazem parte? Ou em termos de verdade esportiva vai ser melhor, e certamente vai defender mais os árbitros, não é? Obviamente, porque... Eu acho que hoje em dia eu experimentei eu tive o meu último ano na ITF, foi quando foi testado o OK, só que ninguém sabia. E eu já sabia o que vinha aí. E como eu vos disse, o que me motivava e o que me dava qualidade, acho eu, era a parte comunicativa e saber lidar e ultrapassar estes obstáculos, que eu acho que isso é que é motivante. Agora estarem lá em cima, tipo como se fosse um operador de sistemas, que é o que fazem. Quer dizer, o juiz de linha não agora é até em terra batida, que eu acho que não há assim tanta necessidade, não é? Vamos ver como é que vai correr. Estou curioso de saber como é que é, porque os jogadores estão habituados a um certo procedimento. Errado ou certo é aquilo que eles estão habituados, e se calhar agora as coisas vão ser de maneira diferente. Vamos esperar para ver. Mas eu acho que isso também foi um dos motivos que também me levou a dizer: não, isto já não é para mim. Não é que eu tenha medo da tecnologia, não. Aliás, sempre eu acompanhei toda a evolução da parte do Trinity, da rede, dos Cyclops, na altura que havia os Cyclops em Wimbledon. Que é o torneio tradicional, mas que foi o primeiro em tantas coisas, incluindo essa linha eletrónica. Exatamente. E tudo o resto, a parte de arbitragem, tudo feito com laptop, com um iPod e essas coisas todas, pronto. Agora achei que já não estava motivado em viajar. Porque é uma profissão de grande erosão, porque são viagens permanentes, e a certa altura, é longe da família, desgasta. Tens amigos, desgasta, é o que tu dizes, desgasta. E quando eu dei por conta que, quando estava em casa, quando tu és jovem, fazes a mala para ir 2 dias antes, não é? A roupa toda direitinha e tal, vou precisar disto, vou precisar daquilo, não sei o quê. 2 dias antes já estás a fazer a mala. Quando chegas para o final, quando eu cheguei para o final em que fazia a mala antes de ir para o aeroporto, eu disse: não, isto já está, é um sinal para dizer para parar, porque não havia motivação tanto a nível profissional como acho que, e lá está, nunca pus a parte monetária à frente. Se calhar fiz um erro, mas pronto, mas cada um faz as suas opções, não é? Mas achei que parei na altura certa, não queria me arrastar de maneira nenhuma por aí.
E aliás fui convidado também para ser, porque eu fazia de supervisor também, mas disse não quero mais viajar e já chega. Mas não achas que estes sistemas também protegem os árbitros? E se calhar há menos intervenção do árbitro. Será bom, será mau? Eu sinceramente, eu sou de uma geração que não quero ser saudosista, mas acho que fazia parte do ténis aquelas discussões, não é? Claro que algumas eram desagradáveis, não é? Mas aquele despique, a dúvida para o debate, saber lidar com a personalidade dos jogadores. Hoje em dia, o que é que vais discutir com os jogadores? Só se fizer o código de conduta, não é? Um coaching, não é? Qualquer dia também já está aí uma máquina qualquer a dizer, olha, tens que dar um code violation, não sei o que, não sei o que mais. Tira um bocado. Eu acho que a qualidade... Aliás, ainda hoje estive no Jamor e estava a dizer, hoje, no meu tempo, era muito difícil, tinhas que ser um árbitro bem preparado para ir para os grandes slams, para os torneios grandes. Tinhas que ter um arcabouço, uma formação. Para os futures e satélites e challenges, ia qualquer um. Eu acho que agora é ao contrário. Agora vais a um challenger em que não tens nada disso, tens que lidar com o juiz de linha, tens que chamar as bolas, tens que tomar decisões. Isso não é fácil. Eu acho que tira um bocado, para mim, mas lá está, é a minha opinião, acho que tira um bocado. Os satélites e os futures eram brutais, porque os árbitros não tinham juízes de linha, arbitrar de cortes naquela célula era dificílimo. Mas tu mencionaste esse lado humano e tu até deste o exemplo de teres falado com o Goran Ivanisevic, que o ajudou de certo modo a assentar, e temos um árbitro, o Mohamed Layani, que recentemente num encontro até, enfim, disse algumas palavras a um jogador para o acalmar e depois foi crucificado nas redes sociais, porque agora é esse fenómeno que não havia no teu tempo, dizendo que esse não é o papel do árbitro, porque de facto se ele está a ajudar um jogador, está a prejudicar o outro. Claro, mas não foi no mesmo contexto. O do Mohamed Layani eu vi, quer dizer, saiu, foi falar com ele, ajoelhou-se, disse e tal, e não sei o que, eu não fiz isso. Eu só sabia o que é que havia a ver e tipo como um pai que quer chamar a atenção a um filho à frente dos outros, mas não quer estar a dizer, basta abrir os olhos. Eu lembro que eu não disse muita coisa, mas disse alguma coisa que resultou, mas isso usava com todos. Seja com o Goran, pronto, o Rafter não é preciso porque ele era uma joia de pessoa, não é? O Rafter good mate. Era good mate, quer dizer, era dos poucos que vinha nos cumprimentar à sala de árbitros durante o dia e não sei o que mais. Do resto, havia o Goran Ivanisevic, havia o Safin, quantas vezes o Lendl, essas coisas todas. Muitas vezes com o Michael Stich que eu abria os olhos, dizia acabou. Agora não dizer, olha, atenção, cuidado, não faças isto porque senão levas um código e depois ainda perdes a final e estás a perder a tua oportunidade. Não, isso foi totalmente diferente. Acho que a questão do Mohamed Layani foi um bocado, pronto, foi incorreta da parte dele. Podia ter feito de outra maneira, um pouco mais discreta. Quem é que foi o jogador mais complicado de todos os tempos? Posso dizer que complicado, que era difícil de arbitrar, mas que eu fazia os jogos todos, era o Ivan Lendl. Era muito difícil. Que chegou a vetar o Richard Ings naquele célebre encontro com o Michael Chang em Roland Garros, em que o Michael Chang se viu por baixo. Exatamente. Em 1988. Não, houve durante 1989. A carreira do Ivan Lendl, a gente não fazia jogos back-to-back. Back-to-back, quer dizer, não fazias a primeira, se fizesse a primeira, fazias depois só a segunda ou a terceira ronda. Eu fazia sempre os jogos todos do Lendl. Ele pedia, e como era o star da ATP na altura, toda a gente dizia, o Jorge é o único que conseguia controlar mas não era por nada, foi à bola comigo e tinha confiança comigo, até que chegou um Bordeaux em 1900 e não sei o quê, contra o Piolín, em que lá há uma decisão qualquer que eu não fui a favor dele, e então aí amoou-se, não é? Amoou. E já sabes como é que é os procedimentos errados, não é? Agora vais ter um descanso, não é? Não podes fazer o Lendl, ficas um tempo de descanso. Eles dizem que é para proteger os árbitros. Que é para proteger os árbitros, exatamente. Então, mas um tempo de descanso é que é 1, 2 semanas, não é um ano, não é? Sim, porque agora há muito esse debate. Exatamente. Houve recentemente episódios em que
o Rafael Nadal disse, não quero mais o Carlos Bernares arbitrar-me. Às vezes eles dizem isso aos próprios árbitros, não quero que arbitres mais os meus encontros, e depois deixam de arbitrar, e com as redes sociais a controvérsia aumenta, mas isso sempre existiu, sempre houve jogadores que dizem, Sim, de facto também era para proteger os árbitros. Sim, mas nós somos profissionais. Proteger os árbitros e também o próprio adversário, porque se um jogador entra para o corte para medir forças com o outro, sentindo que há uma tensão especial entre esse outro jogador e o árbitro, também não é bom para... Sim, mas houve uma coisa, mas isso é normal se for num período curto, não é? Pronto, durante 1 mês, 2 meses. Agora, eu lembro que na altura, e essas pausas são longas, e às vezes são eternas, que não pode acontecer, que eu acho que isso é errado. Eu lembro que o Lendl, que eu fiquei, tal, for your sake e tal, to protect you, não sei o que mais. Eu lembro... Em gíria futebolística, ir para a jarra. Exato, ir para a jarra. Estive na jarra e lembro de estar em Marselha no ano seguinte, por isso passado para aí 3 meses. Que eu acho que já era demasiado, estás a perceber? Porque nunca tive problemas com jogadores, nunca tive jogadores a dizer que não queriam. E aliás, nem o próprio Lendl dizia que não queria. Era a própria ATP que dizia, não, aconteceu isto, gente, vai haver problemas, não é? Eu lembro perfeitamente de estar em Marselha, havia um torneio em Marselha, e no túnel, era coberto no túnel, é? E eu passo por ele. E quando passo por ele faz de conta, começa assim a olhar para o lado, não é? Num túnel de 2 metros, quer dizer, era difícil, não é? Um túnel para aí 10 metros, e lá está. É o meu à vontade com ele, ele passa por mim, não, disse assim, então, ainda estás chateado comigo? Como quem diz, estás chateado comigo? É pá, que era live, pá, meu, ainda estás por causa daquela bola, pá, tudo, e não... Pronto, a partir daí, e Jorge, pronto, ele nunca gostava de ficar atrás, né? Não, e tal, não fizeste bem, pá, mas foi isso que eu vi e tal, não sei o quê. Outra vez, amigos para sempre, outra vez o Jorge a fazer os jogos todos, né? Mas lá está, é isso que eu digo, pá, acho que as pausas são boas, são importantes, como tu dizes, para proteger o árbitro e para também não criar um conflito, sabendo que ele tem mais probabilidades de acontecer, mas não pode ser castigos de 1 ano ou eternos. É. Mas tu falavas dele que era difícil porquê? Porque é que ele era... Porque sabia as regras todas. Sabia as regras todas. Questionava o árbitro. Sabes que houve muitas alterações durante esses anos, do código de conduta, do toilet break, do medical timeout, do tempo médico. Pronto, foi um ano muito, uns anos muito ricos em mudanças, em alterações, o tempo entre pontos. Sabia tudo. Normalmente no Open da Austrália é quando ele testava as pessoas, não é? Aliás, o McEnroe foi expulso uma vez em que disse que não sabia que o processo tinha alterado, não é? Exatamente. Passagem dos 4 para 3. Para 3. No primeiro ano do ATP Tour, 1990. Exato. E sabia porque a gente põe cartazes em todo lado, essas coisas todas. Mas o Lendl sabia tudo. Sabia. E testava. Ele era esperto porque testava. O problema do Lendl, quer dizer, não é o problema, porque ele teve de endurecer dessa maneira. Foi ter chegado ao circuito e levar com o Jimmy Connors, com o John McEnroe, e para mim o Jimmy Connors ultrapassava o nível do John McEnroe. O Jimmy Connors conseguia ser mesmo refinadamente mau às vezes. Não, era mau. Mas não era mal educado. Era mau. Mas era venenoso. O John McEnroe era mais intempestivo e, enfim. Mas depois o Lendl teve que crescer defrontando esses monstros sagrados. O Lendl também se tornou incrivelmente difícil de arbitrar. Era muito difícil, como eu disse, era porque sabia e gostava de testar os árbitros. E eu pronto, estava preparado. Em relação ao Connors, eu lembro perfeitamente de um torneio em Charlotte. Eu era jovem, não é? Terra batida, verde, aquele Arthur e não sei o quê. Ele a jogar contra um italiano qualquer, há uma chamada, eu vou lá ver a marca do lado dele e decido contra ele. Decido contra ele e mando jogar um let. Né? Repetir o ponto. Entretanto, venho para a minha cadeira, ele não... Sempre na calma, veio ao meu lado. Ao meu lado. Acho que ninguém se apercebeu. E disse, ei,
se eu perder este ponto, eu vou ser o teu pior pesadelo. E foi. E eu subi para a cadeira. E ele foi. Agora imagina, um putozito, não é? Que tem um dos primeiros torneios e tal. E eu lembro perfeitamente. Eu replay the point, repete o ponto, não sei o quê. Ele devia estar mortinho. Eu acho que quando ele ganhou o ponto, não é? Eu acho que quando ele ganhou o ponto, eu saltei. Porque assim, porque é o que tu dizes. Ele é mau. Ele humilha as pessoas. Ele conseguia humilhar as pessoas. Ele era mauzinho. O McEnroe era aquela coisa... Explosão e tal, e partia raquete. Não tinha sentido de humor no corte, apesar de, enfim, ter uma figura cómica, tão cómica que até inspirou o Tom Hulce quando fez o filme Amadeus, foi inspirado no John McEnroe. Mas tem sentido de humor fora do corte e tem essa perspectiva de dizer, foi em Palermo. Mas o Jimmy Connors era levado a break, por isso é que o Ivan Lendl se tornou tão duro. O Ivan Lendl, o Boris Becker, todos aqueles que tiveram de conviver com o Jimmy Connors e o John McEnroe tiveram de endurecer dessa maneira. Mas os suecos eram jogadores à parte. Os suecos eram uma maravilha. Não, mas eu lembro que realmente, pronto, eu vivia muito isso, como vocês estavam a dizer ao princípio, perdia noites de sono e tal, e não dormia. E, pronto, depois a experiência veio-me dar um sono mais tranquilo. Tive encontros difíceis, Taça Davis, e muito difíceis, jogos de Grand Slam também. E pronto, ia para o hotel, conversava com os meus colegas e tal, e pronto, e depois pensava, refletia naquilo que tinha feito, fazia a minha autocrítica imediata durante 1 ou 2 horas, mas depois acabava, a vida continua. Houve alguma coisa que ficou por fazer na tua carreira de árbitro? Tu foste jogador, treinador... na carreira de árbitro. Como árbitro, juiz-árbitro. Como árbitro, juiz-árbitro. Tu há bocadinho falaste que fizeste essas finais todas. Ficou tanta coisa para fazer. Fizeste todas as finais? Não, eu fiz as finais do Grand Slam de singulares, só fiz a do Wimbledon. Pronto, fiz de pares do Open da Austrália, do Roland Garros. Tive uma vez para ser... no ano em que eu fiz a final do Wimbledon, estive em stand-by em Roland Garros para fazer a final do Roland Garros. Que estava o Grosjean a jogar as meias finais. Foi sexta-feira e se ganhasse era eu. Apesar da resistência francesa, era eu. Então eu tive foi um Grand Slam estranho, porque tive desde quarta-feira que fiz uns quartos de final de pares até sexta-feira à espera. E depois o Grosjean perdeu, o jogo acabou sexta-feira ao final da tarde. Eu fui ao gabinete dos juizados e disse assim: agora já posso ir? Vai-te lá embora, pronto. Em 2001? Foi no mesmo ano em que... Com o Norman. Acho que, não sei. E foi para aí o Bruno com o Corretti. Sim, aliás. O Guga com o Corretti, se foi em 2001, foi o Guga com o Corretti. Não sei que eu acho que ainda bem que não fiz a final. Custou-me um bocado, não é? Porque estás tão perto da final, não é? Estás tão perto da final, a coisa está ali, que era super difícil fazer um árbitro que não fosse do Grand Slam fazer a final do Grand Slam. Mas se eu fizesse a final do Roland Garros, eu acho que seria muito difícil eu ter feito a final do Wimbledon a seguir. Aí era demais, não é? Quer dizer, agora é só o português, o hockey português que faz as finais. Por isso foi decepcionante. A minha volta ao Wimbledon foi assim um bocado triste, tal, mas sempre com dia a dia a ser mais positivo, a fazer o trabalho. E pronto, e depois o processo que eu fiquei super honrado de ter sido escolhido para a final do Wimbledon, porque aquilo não é normal. Aquilo é quem escolhe o primeiro a escolher é o chefe de árbitros, depois vai ao juiz-árbitro, por isso a lista tem, depois vai ao supervisor da ITF e depois vai aos sócios do All England Tennis Club. E eu só soube depois. E ao Keith Richards? Não, ao Keith Richards não, e ao Mick Jagger. Não, mas aquilo, explicaram depois, o processo é assim, por isso tu tens que ultrapassar essas fases todas até que chegas aos membros do All England Tennis Club, que põem-te a fazer um jogo naquele campo à frente vocês conhecem o Wimbledon, aquele campo daqueles todos, tudo ao monte em fé de Deus, à frente do terraço. Os debentures.
Exato. E eles põem lá mesmo para os sócios. Só para o sócio ver a tua pinta, ver como é que é o teu sotaque e não sei o quê, e pronto, e já está. Mas foi muito bom essa final. Mas pronto, como tu estavas a perguntar, ficou por fazer finais finais da ATP, fiz muitas, WTA também, Fed Cups também, Taça Davis também. Acho que podia ter feito mais grandes slams, não é? Que não fiz e mais nada, mas pronto, mas acho que podia ter feito mais uns grandes slams e tal. Porque de resto tudo tens, fizeste tudo. Foste Tudo. jogador, treinador, encurvador, árbitro, juiz-árbitro. Só não fui apanhar bolas, é o que eu estava a dizer no outro dia quando a gente estivemos juntos, mas pronto, acho que estou um bocado velho para ser apanhar bolas. Olha, por acaso não esqueci-me há pouco de perguntar. E em relação aos jogos de senhoras, elas são diferentes? É mais fácil, mais difícil? É igual. Não, eu acho que era mais fácil fazer. Não havia tantas personalidades, se calhar também. Não, apanhei um bocado a Serena também, ainda apanhei a Serena. Mas pronto, é mais tranquilo. E eu acho que eu tinha uma vantagem em relação aos outros. É que elas já sabiam que eu era árbitro full-time da ATP, porque eu fazia os jogos todos importantes e normalmente elas... Taças Davis, estás a ver o Fed Cup, Taça Davis, a Clijsters era namorada do Hewitt, estás a perceber? E eu ia para um WTA. Nos grandes slams era raro fazer. Acho que fiz uma meia-final em Wimbledon, já não... Porque hoje em dia é prática muito habitual haver árbitras em encontros masculinos. Mas na altura não via isso. Na altura não havia isso. E eu fazia muito os torneios da WTA e elas sabiam, por causa dos treinadores e não sei o quê, não sei o que mais, sabiam, este gajo é do... porque na altura, de ser sincero, os árbitros da WTA Tour eram mais fracos. Os bons era para fazer os homens, que eram os mais difíceis, ou melhor, 5 sets, Taças Davis, essas coisas todas. De bola. Exato, velocidade de bola, isso tudo. E eu acho que isso psicologicamente... deu-me uma vantagem enorme, porque elas sabiam que eu estava ali, este gajo é do ATP Tour, é expert. Pronto, já havia sempre umas jogadoras, que era a Sabatini, Gabriela Sabatini, que era uma jogadora também um bocado irreverente, mas sempre muito mais fácil fazer femininos do que masculinos. Pois, a conversa já vai longuíssima. Acho que dobramos a intenção de duração, porque de facto tu tens tanta coisa para contar, uma vivência tenística extraordinária. Que ainda vai a meio. Que ainda vai a meio, espero eu que sim, pelo menos a nível de ajudar os outros. Acho que isso vai ser eterno até ao dia em que eu morrer, mas aliás, estávamos a falar aqui antes da entrevista e tal, eu realmente não sou uma pessoa que vive no passado, e às vezes acho que entrevistar porque não tem nada para dizer, mas depois uma pessoa começa a falar e vocês começam a puxar, porque vocês já conhecem também, não é? E a gente aqui se calhar chega ao fim e diz assim, ficou muita coisa por dizer, mas acho que o mais importante foi dito. Não, além da conversa ser interessante também para nós, obviamente também te conhecemos e gostamos de falar de ténis, mas eu sinto que há muita malta nova que ou não te conhece, ou se te conhece de nome e não se apercebe daquilo que tu fizeste e do pioneirismo que foi a tua vida na arbitragem. Eu compreendo isso porque sabes que... Sim, mas acho que para quem gosta de ténis acho que é bom saber. E da tua importância para esta geração de árbitros portugueses. Por exemplo, no outro dia o Carlos Sanches recebeu um prémio, um galardão do Instituto de Desporto Português, pelo seu papel enquanto supervisor. Antes de chegar a supervisor do circuito ATP, há só 6, e ele já é supervisor há muitos anos. Houve todo aquele longo trajeto que foi desde os prize money nacionais, os circuitos satélite, depois transformados em futures, os challengers, os campeonatos nacionais, depois os Trail Open. Não, e aliás, a culpa, e muitas viagens. Como eu estou a dizer, a culpa foi minha, não é? Porque eu propus ao João Lagos eles serem meus assistentes mas isso das homenagens, recebi tantas homenagens, tantos e-mails, tantos prémios, e eu acho que isso não me diz nada, sinceramente.
Mas o que estavas a dizer, as pessoas lembrarem-se. Eu, é assim, eu sou mais, é mais fácil eu ser reconhecido por um inglês. Ainda há pouco tempo estava em Carcavelos e um senhor em inglês começou a olhar para mim, pronto, reconheceu, pronto, também já tinha mais que 50 anos, não é? Pronto, é o ciclo da vida, as pessoas estão a ficar mais idosas, já foi há muito tempo, não é? Eu não espero que aliás, eu às vezes pergunto a miúdos, "Epá, sabes quem é o Stefan Edberg? Quem é você? Ou o Ivan Lendl? Não sabem, então vão saber quem é o Jorge Dias, não é? Estrelas do ténis, estás a ver? Mas não sabem, não sabem. E às vezes há muita gente que gosta de ter, olha, aqui é o Jorge Dias, fez isto, principalmente para os miúdos, não é? Os pequenitos, não é? Eu às vezes fui a um bom clube e dizem, olha, este senhor fez a final do hino, não sei o que, eles olham para mim assim, claro, assim. Mas é natural que não se lembrem, porque Sampras, tantos que a maior parte dos jovens hoje em dia não sabem, Sampras, Agassi, Becker, pronto. Estes que surgiram agora, enfim, já são património da humanidade. Exatamente. O Roger Federer, o Rafael Nadal e o Novak Djokovic Exato. quase que eclipsaram um pouco aquilo Exato. que aconteceu antes. Acho que por agora não há mais Chega? perguntas. Por agora. Amanhã à mesma hora. Tínhamos tanto mais Exato. para conversar. Não, mas acho que foi dito o essencial. Obrigado, Jorge. Obrigado, Pedro. Obrigado, Miguel. Foi um prazer estar com vocês nesta conversa. Uma grande aventura. Uma grande aventura. Bom, e damos então por concluído este primeiro episódio das nossas conversas aqui no âmbito da Tennis Take. E já temos novos convidados na calha e é para acompanhar, mas de facto esta conversa de estreia foi muito prolongada, mas tinha que ser. Tínhamos que recordar aqui tanta coisa. E acho que sim, porque também tenho uma relação com vocês, não é? Já vos conheço há longa data, não é? Sempre tive uma boa relação e vocês sabem disso com a imprensa, não é? Sempre fui acarinhado e pronto, lá está. Eu dou mais valor a estas coisas. Ser convidado para ser o primeiro convidado de um programa, para ver, do que ser homenageado pelo Presidente da República. Porque essas homenagens, ou do IPDJ ou da Federação Portuguesa de Ténis, essas coisas são muito sem significado. Mas ser convidado, tenho uma imensa honra de ter sido convidado para abrir este. Espero que isto não comece mal, mas pronto, olha, é o que se pode fazer. Acho que melhor não podia ter começado, sinceramente. Foi isso ideal? Então, muito obrigado. Obrigado. Até à próxima.